Sabe aquela sensação de estar meio desconectado do corpo, com a cabeça a mil, presa num turbilhão de pensamentos? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa prática ancestral que ajuda exatamente nisso, a gente a se reconectar. Vamos aprender juntos a cultivar o Qi, buscando aquele equilíbrio perfeito, sabe? Entre estar bem firme no chão e ao mesmo tempo leve. E olha, essa frase, ela é a grande virada de chave. Porque, de verdade, o entendimento profundo não vem só dos livros ou da teoria, né? Ele vem da experiência, vem do sentir na pele. Então, por um momento, vamos deixar a teoria de lado e se preparar para sentir. Pense nisso aqui como um convite, uma prática guiada que a gente vai fazer junto. Beleza. Então, se é importante é sentir, bora colocar isso em prática. A nossa ideia aqui é pegar esses conceitos que parecem meio abstratos, sabe? E transformar tudo numa experiência bem concreta, no nosso corpo. Vamos lá, passo a passo. Vamos lá, então. Procura aí um espacinho confortável para ficar em pé. Isso, respira fundo e se prepara para essa conexão com o corpo de um jeito um pouco diferente. É só deixar os pés paralelos, mais ou menos na largura dos ombros. Pensa assim, ó. O corpo é como uma árvore. E toda árvore que é forte, ela precisa do quê? De raízes bem profundas. Então a gente vai imaginar agora que as nossas pernas são essas raízes. Raízes que mergulham fundo na terra. Tenta sentir essa força, essa estabilidade que nasce dessa conexão. Certo. Vamos com calma, sem pressa. Primeiro, os pés. Respira e sente o peso do corpo descendo, afundando no chão. Sente mesmo a terra aí de baixo te apoiando. Agora, sobe um pouquinho a atenção para os joelhos. Deixa eles bem suaves, como se fossem molas, sabe? Sem travar, sem forçar. E por último, a bacia. Solta, relaxa a bacia, deixa ela sentar um pouquinho, como se tivesse um banquinho invisível ali atrás te dando maior apoio. Ok, com as raízes bem firmes na terra, agora a gente vai levar a atenção para outro lugar, para o nosso centro, e para essa conexão incrível que existe entre a terra, lá embaixo, e o céu, bem acima da gente. Então, vamos levar a atenção para o que a gente chama de Dantian. O que é isso? Pensa que é o nosso centro de energia, fica ali uns 3 dedos abaixo do umbigo. Agora, quando inspirar, bem suave, sente essa região expandir como se fosse um balão enchendo. E quando soltar o ar, na expiração, sente o peso do corpo descer mais um pouquinho, aprofundando aquelas raízes. Respirar a partir daí, nossa, traz uma calma, uma estabilidade muito profunda. E é aqui que a mágica acontece. É um jogo de duas forças ao mesmo tempo. Primeiro, sente a gravidade te puxando para baixo, te deixando bem firme na terra, mas ao mesmo tempo, imagina que tem um fiozinho de seda bem sutil puxando o topo da sua cabeça lá para o céu. E isso, alongando a coluna. É essa dualidade, esse jogo de forças opostas que cria o equilíbrio perfeito. É o peso que desce e o eixo que sobe. É o enraizamento e a leveza, tudo junto. Pensa comigo nessa imagem. O corpo é como um copo cheio d'água. Se a base do copo está instável, a água fica toda agitada, certo? Mas se a base está firme, a água quieta. Com a gente é a mesma coisa. Uma base corporal estável, enraizada, acalma a mente. É direto. A tranquilidade do corpo vira a tranquilidade da mente. Bom, esse estado que a gente está cultivando aqui tem uma palavra especial para ele. Uma palavrinha que é tipo o coração de toda essa prática. E talvez o segredo para a gente acessar nossa força interior de verdade. Essa palavra é song. Mas ó, muito cuidado aqui. Song não é aquele relaxamento de ficar todo mole, largado, sabe? Pelo contrário, é uma combinação perfeita entre estar relaxado e ao mesmo tempo alerta. Pensa num gato pronto para dar o bote. É um relaxamento vivo. E é nesse terreno, nesse estado de song, que a nossa força interna de verdade começa a crescer. E o mais legal é que esses princípios eles servem para qualquer tipo de meditação. Não importa se é em pé, como a gente está fazendo, ou sentado. A base é a mesma. Uma postura estável, com o eixo alinhado, uma respiração natural, tranquila, a atenção suave repousando lá no dantian e a mente. A mente fica vigilante, mas sem aquela briga, sabe? Sem aquele esforço para controlar os pensamentos. Mas vamos combinar. Quem nunca ficou naquela luta para tentar acalmar a mente? Parece uma batalha perdida, não é verdade? Os pensamentos vêm com tudo. Mas e se existisse um jeito mais gentil, mais inteligente, de convidar a mente a repousar em vez de forçar? Pois é,
Esse caminho existe. É um método tradicional chamado Liu Miao Men. A imagem aqui é perfeita. Pense nisso como uma escadinha para a paz interior, e não como um campo de batalha. Cada degrau é um passo simples, que vai guiando a mente gentilmente para um estado de mais calma. E a técnica é de uma simplicidade que desarma. Primeiro passo, contar as respirações, em grupos de 10. Mas o mais importante, se perder a conta, se a mente viajar, tá tudo bem, zero culpa. É só começar de novo, com gentileza. Depois de um tempo, o segundo passo, para de contar e só acompanha o ar entrando e saindo. E o terceiro passo, quando o corpo e a mente aquietarem, é só repousar. Fica ali, naquele silêncio que aparece. E aqui, uma dica que vale ouro. É muito melhor fazer 5 minutinhos bem feitos com presença do que ficar meia hora lutando contra a própria mente. A qualidade da atenção é muito mais importante que a quantidade de tempo. Então vamos ser gentis com o nosso processo, né? No final das contas, essa prática toda, de estrutura, de respiração, de silêncio, é bem mais que um simples exercício. É um caminho de transformação, uma forma da gente se conectar com algo mais profundo, com o nosso próprio templo interior. E os benefícios disso tudo vão para a vida prática, para o dia a dia. Pensa só, regular o sistema nervoso, dormir melhor, ter menos reatividade emocional. Isso fortalece até o sistema imunológico. Mas talvez o mais poderoso seja isso. A prática cria um espacinho, um espaço entre o que acontece e a nossa reação. E nesse espaço mora a nossa liberdade de escolha. Para fechar, fica essa imagem. O corpo se torna templo, a mente se torna céu. Que essa ideia possa guiar um pouco o caminho de cada um em direção a mais paz interior. Se essa conversa de hoje trouxe alguma clareza ou alguma sensação boa, deixe um like para a gente saber. Ajuda demais. E que tal continuar essa jornada com a gente? Para desvendar mais segredos dessas artes antigas, é só se inscrever aqui no canal. E para não perder o nosso próximo papo, já sabe, né? Clica no sininho para ativar as notificações e ficar por dentro de tudo. Agora, queria saber o que mais chamou a atenção nesse nosso papo de hoje. Qual ideia ficou aí reverberando? Conta pra gente aqui nos comentários. E se você lembrou de alguém que poderia se beneficiar dessa prática, compartilhe este material. Vamos juntos espalhar essa sabedoria e continuar explorando esse caminho incrível da paz interior.